Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Historiedades Podcast. Meu nome é João Vitor e no vídeo de hoje eu irei falar sobre as Cruzadas. As Cruzadas foram expedições comandadas pela Igreja a fim de retomar a Terra Santa conhecida como Jerusalém, dos turcos seljúcidas, e reunificar o mundo cristão que foi dividido pelo cisma do Oriente. O rompimento das relações entre a Igreja Católica do Oriente e a do Ocidente em 1054 d.C., o que provocou a divisão do Império Romano entre o ocidental e o oriental. Com o fim das invasões bárbaras, a Europa entrou em um período de estabilidade e prosperidade e em um alto crescimento do comércio. Como consequência, a população também cresceu. No feudalismo, apenas o primogênito herdava os feudos, fazendo com que vários homens sem terra se lançassem no mundo da criminalidade. No final do século XI, os turcos seljúcidas conquistaram Constantinopla, a atual capital do Império Bizantino. Diante de tal acontecimento, os cristãos ortodoxos foram obrigados a pedirem ajuda ao homem que detinha o maior poder durante a Idade Média, o Papa Urbano II. O Papa então decidiu ajudar e convocou o Concílio de Clermont, dizendo que todos aqueles que morressem em combate contra os pagãos teriam seu lugar garantido no céu. A primeira cruzada registrada aconteceu de forma extraoficial e foi conhecida como a Cruzada Popular ou a Cruzada dos Mendigos. Após o anúncio do Papa sobre as cruzadas, o monge Pedro Eremita reuniu uma multidão a partir de suas pregações constituídas de homens, mulheres, velhos e crianças, cuja maioria eram pobres e mendigos. Sem recursos financeiros para a longa viagem à Palestina, esses cruzados, termos usados para referenciar os participantes das cruzadas, decidiram atacar os fiéis ricos próximos, começando pelos judeus europeus. Diante da impaciência das multidões, Pedro despachou 5.000 cruzados, juntamente com seu comandante militar, Walter, o Impiedoso, auxiliados pelo cavaleiro Gualtério sem haveres. Em 1 de agosto de 1096, os cruzados chegaram à cidade bizantina de Constantinopla em péssimas condições, onde pilharam, massacraram e destruíram. Após se reunirem com o imperador bizantino Aleixo e Comeno, ficaram alojados fora da capital e durante um mês ficaram observando as movimentações dos invasores, até que o bando inquieto decidiu partir para a ofensiva sem sucesso, pois os soldados do sultão turco conseguiram emboscá-los e exterminá-los. A Cruzada Popular foi incluída dentro da Primeira Cruzada, conhecida como Cruzada dos Nobres ou dos Cavaleiros. Logo após os acontecimentos da Cruzada Popular ou dos Mendigos por volta de 1097, um exército de 30.000 homens, constituídos principalmente de peregrinos, cruzaram a Ásia Menor, partindo de Constantinopla. Tendo prometido aos bizantinos devolvê-los os territórios tomados pelos turcos, após um tempo, os cruzados desrespeitaram o acordo, pois não queriam ceder aquilo que haviam conquistado, e assim a cruzada prosseguiu. Os turcos estavam desorganizados, seus soldados não tinham experiência em combate, e isso fez com que os cavaleiros conseguissem uma série de vitórias sobre eles. Após a conquista de Jerusalém, os cruzados não quiseram devolver as terras tomadas para os bizantinos e transplantaram o sistema feudal para o Oriente, tornando as cidades conquistadas em reinos. Por volta do ano de 1100, uma nova expedição partiu até Constantinopla. Fartos de serem vizinhos de inimigos problemáticos e com a unificação do Império Turco, que estava emboscando e aniquilando cavalarias pesadas cristãs, surgiam então ordens de montes cavaleiros para lutarem pelas terras sagradas e cuidarem dos peregrinos, como a Ordem de Malta e os conhecidos Templários. Porém, não foram suficientes para resistir às ameaças árabes, e a partir de 1144, os reinos estabelecidos pelos cristãos começaram a cair. Em 1145 iniciou-se uma nova cruzada, pregada por Eugênio III e São Bernardo, após a perda do condado de Edessa. Desta vez, reis como Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império se juntaram às cruzadas, conquistando posteriormente Lisboa. O exército de Conrado acabou por ser esmagado pelos turcos, e os soldados remanescentes se juntaram aos franceses, com apoio dos templários. Após esses acontecimentos, os exércitos unidos decidiram por atacar Damasco, onde tiveram uma miserável derrota, e em 1187 surge Saladino, um dos principais inimigos cristãos da Terceira Cruzada. E mais um vídeo se encerra aqui no canal Historiedades Podcast.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu joinha e compartilhar para que outras pessoas possam vê-lo. A história das cruzadas continuará em outros capítulos. Provavelmente terá um segundo ou talvez até um terceiro. Mas por hoje é só. Obrigado.